Nos últimos dias, o mercado tem dado sinais novamente de aumento de juros pagos nos títulos pré-fixados. E aí fica aquela dúvida, olhando o atual cenário econômico, é vantagem a gente aproveitar esses juros que os títulos pré-fixados voltam a pagar mais ou é arriscado? Nesse vídeo eu vou te mostrar as principais tendências do cenário macroeconômico e principalmente a estratégia que você precisa considerar se você quiser aproveitar essas rentabilidades que os títulos pré-fixados voltam a pagar. Fica comigo nesse vídeo, não se distraia, pois aqui é o canal que te ajuda a proteger e multiplicar o seu dinheiro. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Boca por aqui. É um prazer trazer conteúdo que te ajuda a proteger e multiplicar o seu dinheiro, ajudando você a entender melhor o cenário econômico e o mundo das finanças. Só tem um jeito de você receber todo o conteúdo novo que eu trago aqui semanalmente, é descendo, apertando o botão de inscrever-se e ativando o sininho, para que a minha equipe e YouTube possa sempre te avisar assim que vídeo novo for ao ar. E se você está assistindo pela televisão, já aponta seu celular para esse QR Code e garante a sua inscrição. Assim você tem acesso a conhecimento, e conhecimento é o melhor investimento, pois conhecimento liberta. Eu estou aqui justamente com o site do Tesouro Direto, dando uma navegada e olhando os títulos. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Olha só, pré-fixado 2029, é um título de médio prazo, 3 anos, e ele está pagando 13,33% ao ano. Tesouro pré-fixado 2032, 13,94%, e o Tesouro pré-fixado aí com juros semestrais 2037, 14,11%. Ou seja, no momento que a gente está vivendo uma taxa Selic a 15%, são rentabilidades excelentes. E já preciso falar para você que todo esse conteúdo é educativo. Ele não tem a pretensão em nenhum momento de indicar investimentos para você. Até porque investimento é algo individual. É como sapato, cada um tem o seu tamanho. O meu provavelmente não cabe no seu pé. E se a gente olhar no detalhe o Tesouro Pré-fixado 2029, essa curva da taxa de juros, a rentabilidade que ele está pagando, atingiu nos últimos 30 dias, agora no dia 6 de março de 2026, um dos maiores índices, 13,33%. Isso mostra que algo está por acontecer. Ou seja, quando a gente está falando sempre de investimentos, principalmente tesouro pré-fixado, a gente tem que entender que o pré-fixado ele nunca remunera a taxa atual. Por exemplo, a taxa Selic está em 15%. Se ele fosse remunerar a taxa atual, ele não estaria pagando 13,33%, concorda? Então, com base em que esses títulos pré-fixados remuneram? Com base nas taxas de juro futuro. Se a gente tem uma nova envergadura dessa taxa de juros de um título pré-fixado para cima, como está acontecendo aqui no Tesouros Pré-fixado 2029, a gente pode entender que, mesmo olhando para o horizonte de 2029, o mercado está sinalizando um aumento novamente da taxa de juros. Ora, e estava vindo tudo tão bem, né, que nós temos relatório Focus com as projeções do Banco Central. Não se assuste, eu vou aumentar o zoom aqui só para dar um destaque a uma informação interessante. Aliás, duas informações aqui. Vamos olhar IPCA, que é a taxa de inflação. A projeção do relatório Focus é que fique em 2026 em 3,91%. E com isso, a taxa Selic caia para 12%. E isso está colocando no mercado uma expectativa cada vez maior de queda da taxa de juros. Só que se a gente olha para os títulos pré-fixados agora, como é o caso do Tesouro pré-fixado, essa envergadura da taxa de juro de um pré-fixado olhando para o cenário de 2029, parece que não há simetria, ou seja, enquanto a taxa Selic tem a previsão de fechar 2026 em tendência de queda, se ela tem uma projeção de tendência de queda a curtíssimo prazo, que é 2026, e um título pré-fixado está desenhando uma curva de envergadura de crescimento, existe algo no ar
que mostra que essa taxa de juro provavelmente não vai cair tanto ou como o esperado. E aqui para contextualizar um pouco o cenário econômico que a gente está vivendo agora, né? A gente teve sim uma queda da taxa de inflação nos últimos meses, o que animou o mercado e o próprio Banco Central para uma projeção de queda da taxa Selic. E é verdade que no último janeiro de 2026, a inflação já apontou um leve crescimento. Isso que nem estávamos falando ainda num período de guerra entre Estados Unidos e Irã, né? E você vê aqui a taxa Selic, a meta da taxa Selic, travada em 15% já desde junho de 2026. Aliás, é um dos períodos mais longos que a gente está vivendo uma taxa de juro fixada num dos maiores patamares, como é o 15% aqui. Mas onde é que está o risco real? Né? Se a gente olha o preço das commodities, e é isso que o mercado está olhando com bastante atenção, dentre todas as commodities, você pode ver aqui, o petróleo bruto, ele subiu nos últimos dias aqui 12,21%. Né? Depois tem gás, gasolina e outras commodities aqui, ouro, prata. Você vê o disparo que o petróleo está tendo por conta da guerra entre Estados Unidos e Irã. Se a gente pegar uma visão a curto prazo de um ano, a gente está vendo sim que o petróleo está num dos preços mais altos desse período. E isso é o que põe alerta no mercado em relação ao risco do aumento da inflação. Agora, se a gente olhar, claro que nos últimos 5 anos, ele ainda está abaixo do que já foi negociado em 2022 a 116 dólares o barril. Então, a atenção do mercado está para, se o petróleo chegar novamente a níveis mais elevados, e isso tem a ver com a duração do período da guerra. Se a guerra durar mais tempo, corre o risco sim de petróleo subir novamente aí a mais de 100 dólares o barril. E isso vai fazer o quê? Com que os preços das coisas aumentem, porque o petróleo tem a ver com produção, com fabricação, a energia tem a ver com transporte, tudo fica mais caro. E aí o que a gente vai ter? Um possível aumento dessa taxa da inflação, o que vai levar ao Banco Central manter aí a taxa de juros, se não em 15%, mais próximo disso. Então, com base em todo esse contexto, fica aquela pergunta: se você é investidor inteligente, você tem que olhar para esse cenário. Você não pode só querer pegar algum investimento que te traga um retorno a curto prazo. Você não pode olhar só para isso. Você não pode ser ganancioso. A ganância vai te matar. Você tem que olhar justamente esse cenário, tem que entender, você tem que aprender a tomar as suas próprias decisões. E se a gente olhar para esse cenário aqui, plenamente justificado, a gente fica se perguntando, tá, mas e um título pré-fixado? Quais são os riscos que ele tem? Como é que ele se comporta? Então vamos dar uma olhada agora nas principais características e estratégias que você tem que adotar para investir num título pré-fixado para aproveitar esse momento da economia. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já deixa seu like e também deixa seu comentário aqui, que eu quero saber qual a sua opinião. Com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, a taxa de juros cai muito? Será muito abaixo de 14%? Deixa aqui nos comentários que a gente vai continuar o nosso bate-papo por lá. E a primeira coisa que eu quero trazer para você é que títulos pré-fixados eles funcionam exatamente como um contrato de aluguel. Imagine que você seja proprietário de uma sala comercial, por exemplo, e você negocia um aluguel e trava ele a R$ 2.000 por mês. Você faz um contrato de longo prazo, 3 anos. Se o inquilino se compromete a ficar 3 anos na sala, você faz um contrato fechado com ele de R$ 2.000 por mês. E o que acontece? Num cenário de juros altos, por exemplo, o aluguel de vizinhos, salas vizinhas, sobe para 2.500. E o seu contrato que você negociou está com um aluguel de R$ 2.000. R$ 2.000 parece ser pior, né? Até porque aí você diz assim, existe um custo de oportunidade aqui. Você poderia agora sim alugar a sua sala para 2.500 e não mais por 2.000. Então, você está perdendo dinheiro em relação ao mercado. A mesma coisa acontece
nos títulos pré-fixados, quando você negocia, por exemplo, você investe a uma taxa de 13%, dali a pouco o mercado futuro está falando em 14%, e aí você diz, poxa, perdi dinheiro, estou perdendo um custo de oportunidade. Não que você está perdendo dinheiro, você está rentabilizando. Os 13% o título pré-fixado vai pagar para você se você levar ele até o final. Agora, se olhar para o mercado em algum momento pode virar e pode estar falando uma outra linguagem. Da mesma forma, pode acontecer o contrário. Você pode investir agora a 13,33, como a gente viu o Tesouro 2029, e a taxa de juros, vamos supor que a guerra lá dos Estados Unidos e Irã acabe logo, o petróleo não sobe mais, a inflação não aumente conforme está se imaginando e a taxa de juros venha a cair. Então você negociou um pré-fixado a 13,33 e a taxa de juros, vamos supor que ela venha realmente a 12% no final de 2026. Aí você estaria ganhando em relação ao mercado. Só que existe um outro fenômeno interessante nos títulos pré-fixados, que é a marcação a mercado. Assim como o Tesouro IPCA, o Tesouro pré-fixado também sofre marcação a mercado. Vamos voltar aqui ao exemplo do aluguel. Se você vender a sala comercial hoje, que está com o inquilino dentro, pagando um aluguel de R$ 2.000 mais barato, mais baixo que o mercado que o vizinho está praticando, o que acontece? O potencial comprador da sua sala comercial vai pagar menos por ela. Por quê? Porque o aluguel atual está abaixo do mercado. Perfeito? Você está com o inquilino lá dentro, cobrando R$ 2.000 por mês, quer vender a sua sala comercial, o futuro proprietário vai comprar, não pode tirar o inquilino logo, vai dizer, não, contrato é de 3 anos e eu vou pagar menos para a sala porque o aluguel está muito barato. Agora vamos imaginar olhando para o vencimento. Se você esperar os 3 anos de aluguel, lá do contrato que você fez com o inquilino, você receberá exatamente os R$ 2.000 por mês dentro do que você planejou, ignorando as oscilações do vizinho. Ou seja, talvez o vizinho vai estar ganhando os 2.500 por mês, ou talvez em algum momento ele não consiga mais alugar por 2.500, vai ter que alugar por 1.800 e você está ganhando os 2.000. Então, o título de renda fixa, um pré-fixado, ele justamente tem esse comportamento. Você contrata a uma taxa de juros fixa, no final ele entrega para você aquilo que você contratou, sem problema em relação ao que acontece no mercado, seja a taxa de juros crescer ou cair. Só que tem um risco aqui se você quiser sair antes, deixa eu mostrar para você. E daí é o risco da marcação a mercado, complementando um pouco o exemplo do aluguel da sala. A marcação a mercado é o corretor gritando o preço da sua casa ou da sua sala comercial todos os dias. Então, olha só, se a taxa de juro do mercado, taxa Selic, sobe, o que acontece com o preço do título que você comprou? O preço cai. Justamente, então, o título que você tem naquele momento em carteira fica menos atrativo para o mercado. Por quê? A pessoa que vai investir, imagine uma outra pessoa, vai investir no mesmo título pré-fixado e ela está pegando um título a mercado, ela pode estar pegando, por exemplo, um título a 14% e você tem um título que está remunerando 13%. Então concorda comigo que ela vai querer pegar um título que está pagando 14% do que pegar o seu título, que se você quiser vender, que está pagando 13%? Então, aí o seu título perde valor de mercado, que é a questão da marcação a mercado, que nos títulos pré-fixados também sofrem essa marcação a mercado, justamente porque você tem essa variabilidade do cenário econômico e tem uma taxa fixa contratada. Lembra, tem vantagens se a taxa de juros cair. Se a taxa de juros subir, risco. Então existe um medo, porque existe um risco ao investir num pré-fixado. Por exemplo, se eu travar o meu dinheiro a 11% e amanhã a Selic for a 14%, eu estaria perdendo, então? E por que a Selic sobe? A gente viu, ela sobe por conta da inflação aumentar. E a gente tem um fenômeno claro no mercado que está projetando um aumento da taxa de inflação, o que levaria a aumento da taxa de juros ou de não redução tão significativa. E aí você tem que entender que existe um ciclo
econômico dado pelas altas e baixas da taxa de juro. E aí você, entendendo esse ciclo, que isso oscila, você entende o melhor momento para você investir o dinheiro em pré-fixado. E a regra é a seguinte: toda vez que existe um início de alta de taxa de juro, da taxa Selic, existe uma atratividade baixa, porque você vai estar comprando títulos com taxa de juro mais baixa, existe uma tendência de alta da taxa de juros, e aí você vai estar com o título na carteira que está pagando menos do que o mercado vai estar pagando daqui a alguns dias. Quando eu estou no topo da taxa de juros, a atratividade ela é alta por títulos de renda fixa como pré-fixado. E aí o que acontece? É um momento interessante porque você vai travar a rentabilidade antes da queda. Quando existe queda de juros, existe uma atratividade máxima, porque existe um ganho de capital na marcação a mercado. Ou seja, tem muita gente que está buscando agora títulos pré-fixados com índices de juros altos, pensando que se a taxa Selic cair, eles vão conseguir vender o título mais caro. Imagina aquele dono da sala comercial. Se ele está com um aluguel mais caro e o preço dos imóveis cair, os aluguéis caírem, e ele fez isso com um contrato firmado por 3 anos, agora ele quer vender a sala dele com um inquilino dentro da sala, ele vai valorizar a sala dele porque o inquilino está pagando um aluguel muito maior do que o mercado. Então é um fator favorável em relação ao preço da sala. Da mesma forma acontece com os títulos de investimento, se você quiser investir num pré-fixado e sair antes do prazo. Eu sei que esse assunto é bem complexo e por isso que merece entender muito mais de Tesouro Direto. E você pode aproveitar as últimas vagas deste curso Tesouro Direto sem mistérios por 12 parcelas de R$ 13,95, pois a gente está readequando o preço desse curso. Neste curso, eu sou instrutor e te ensino todos os mistérios que existem no Tesouro Direto para você encontrar a melhor estratégia para você investir o seu dinheiro. Já aponta seu celular para esse QR Code ou então clica no link que está aqui na descrição desse vídeo. E a gente pôde entender nesse vídeo então que existe um risco da inflação aumentar e a taxa de juros atual pelo menos não cair tanto quanto o próprio relatório Focus está mostrando, apresentando. Acredito que nas próximas semanas a gente terá uma projeção pelo Banco Central atualizada em relação à taxa Selic, dado o contexto econômico, a não ser que a guerra entre Estados Unidos e Irã não dure muito tempo e aí sim tudo volta ao normal, digamos assim, sob o controle do cenário que estávamos vivendo até então. A gente pode ver que os títulos de pré-fixado estão pagando mais novamente do que as semanas anteriores, e isso coloca para nós um certo grau de atratividade para investir o nosso dinheiro, aproveitando essas taxas maiores. E aí se pergunta, será que é o momento de a gente aproveitar ou ainda não? E aí eu te expliquei que se a taxa de juros tende a cair no futuro, aproveitar essas altas taxas pré-fixadas agora é uma estratégia bem interessante porque você pode vender o título mesmo antes do vencimento para ganhar na marcação ao mercado. Te dei o exemplo da sala comercial com aluguel maior. Agora, se você comprar o título com taxa de juro reduzida, mesmo que fosse 13%, mas a taxa Selic para o futuro aumentar demais, ou seja, acima de 15%, e é bem normal, uma taxa de juro pode chegar a 17%, 20%, você estaria na sua carteira com o título que estaria pagando menos do que o mercado estaria praticando. E aí você vai querer vender antes, você vai ter que baixar o preço dele para conseguir vender. Igual o exemplo da sala comercial com um aluguel mais baixo do que as salas vizinhas. Se você gostou desse conteúdo e te ajudou, já deixa o seu like e não esqueça de garantir a sua inscrição nesse canal. E obrigado por você ter chegado até o final desse vídeo e eu aproveito a oportunidade para convidar você a ser membro do canal. Com R$ 1,99 por mês,
você tem acesso a conteúdos exclusivos e também apoia a produção de conteúdos. Vou deixar esse outro vídeo aqui no centro da tela que vai ajudar a ampliar o seu conhecimento. Clica no banner que eu já estou te esperando no próximo vídeo.